Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e a gente está trabalhando o módulo de literatura do Enem. Bom, hoje a gente vai trabalhar contemporaneidade, um braço da modernidade, tá? Porque a modernidade continua, né? Então a gente vai falar de algumas manifestações poéticas, né? Que surgiram um pouco depois, né, da terceira geração modernista, ok? Bom, poesia concreta. Gente, poesia concreta é uma expressão, né, poética que começou a surgir nos anos 60, né, 52 aqui, né, que modificou muito, mas muito, a forma na poesia, mais do que o modernismo, tá? Porque o modernismo, ele exclui a forma clássica, enquanto o concretismo, ele vai subverter ao máximo a forma da poesia, tá? Vamos entender isso. A poesia concreta surge em 1952, tendo como principal veículo de divulgação a revista Neugandres, que, segundo os autores, significa antídoto contra o tédio. Então, a poesia concreta, ela pretendia, né? Ela se pretendia anti-tédio, né? Então, eles queriam que fosse uma coisa fluida, né? Que fosse além daquelas letras escritas no papel. Lógico que a superfície que eles utilizavam para isso era o papel mesmo, mas eles queriam explorar as formas da poesia. Como se você pudesse lê-la de vários ângulos, que se ela pudesse também significar, além do que está escrito, né, que você pudesse ler uma imagem ali, que você pudesse ver uma forma, né, além do conteúdo da poesia, ok? O nome também pertencia ao grupo concretista formado por Décio Pinhatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Então, esses três caras decidiram fazer essa coisa completamente vanguardista, diferente, né? Que é a poesia concreta. Características do concretismo. Vamos entender. O poema como resultado da investigação verbal. Como assim? Bom, eles vão pegar uma palavra, né? Eles querem trabalhar uma palavra específica no tema de um poema, e eles vão explorar isso ao máximo, né? Como trabalhar essa palavra? Às vezes tem poema que é uma palavra só, a gente vai perceber isso. Como trabalhar a palavra ao máximo? Como trabalhar ela de uma maneira também espacial, né? Como ela pode representar mais do que uma palavra escrita no papel ou do que o seu simples significado, né? Então, a investigação verbal tem a ver com isso, com isso de querer buscar a fundo, né? Como uma palavra pode ser representada, pode ser exposta ali. Incorporação do espaço gráfico, a página como elemento estrutural do poema. Então, a página, ela não fica, porque antes a poesia ela era escrita só no cantinho aqui, assim, né? Vinha aqui, tá, né? E a página ficava toda livre. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a experimentar, a usar a página toda. Como que eu posso dispor as palavras de uma melhor maneira? Como que eu posso explorar essa parte em branco que eu deixo na folha quando eu escrevo um poema, né? Então a poesia, a forma começou a ser muito importante. Ampliação do poema pela comunicação não verbal. Então é isso que eu tô falando. O poema, ele passa a ter também uma comunicação visual, né? Ele não é apenas um poema que vai se expressar através de palavras. A forma como o texto é disposto, as imagens que ele pode formar na folha do papel e os desenhos, né, e etc. Isso também vai ser uma forma de comunicar. Isso também vai ser uma expressão, né, uma expressão não verbal.
máxima valoração da palavra em si, contra o verso como unidade rítmica convencional. Então, gente, o verso, né, aquela coisa metrificada, isso não vai existir no concretismo. Mas a palavra, ela vai ser mais explorada. Então, ao invés de ser várias palavras, né, às vezes o poema é todo em cima de uma palavra ou poucas palavras, né? Então, a máxima valoração da palavra, né? Vamos explorar ao máximo a significação dessa palavra. A gente vai representar a significação dela também através de uma imagem, né? Então, esse verso, né, que é composto por uma frase, ele vai deixar de existir. E também a questão rítmica, né? O som, né, a sonoridade, a métrica não vai ser mais uma questão. Rejeição do lirismo. Então, a poesia que o concretismo escreve não é uma poesia lírica que vai... Como explicar isso? Não vai falar daquele jeito bonito e poético, né, que a gente está acostumado nas poesias até então, né, até o modernismo, porque não, tinha muita poesia lírica no modernismo ainda. Mas isso vai acabar aqui com esses caras. Então, não vai ter mais esse lirismo, essa coisa de falar de uma maneira bonita do amor, ou da morte, ou da saudade, né? Vai ser uma coisa mais dura, porque a gente fala concreto porque é mais rígido, é mais duro. Rígido não no sentido, tá, gente, formal, mas rígido porque é uma coisa que não vai ter esse preenchimento semântico, significativo da poesia que trabalha com o lirismo, né? A questão é outra aqui. Valorização do som, da forma visual e da carga semântica da palavra e suas funções e relações no poema. Então, olha, eu falei do som, mas é o seguinte: o som não vai ser explorado mais como era explorado com a métrica formal do poema, né? Que você vai lendo lá e no final o som acontece. Não, eles vão pegar aquela palavra e vão trabalhar com eco algumas vezes. Então eles vão repetir a palavra ou uma sílaba da palavra várias vezes. E isso vai provocar um eco, né? E a carga semântica da palavra específica, né? Então a carga semântica é a carga significativa, tá, gente? Tudo que é semântico é o significado, é o sentido das coisas, é o semântico, né? Então, as palavras e suas funções e relações no poema. Função, relação, né? A função da palavra, a relação que ela estabelece com outras ou com outras coisas, ou a relação que ela estabelece com a sua própria imagem, e assim por diante. Ampla utilização de recursos tipográficos. Tipografia é aquela coisa de letras, né? Tipo, de formatos de letras, né? Que se usava antigamente que se usa nas gráficas, né? Então eles vão explorar tudo quanto é tipo de tipografia, né? Vários tipos de letras, de formas de escrever, tá? Possibilidade de múltiplas leituras pela abolição do verso tradicional. A leitura vertical, horizontal, diagonal. Então o poema ele não precisa mais ser lido assim, né? Como a gente lê normalmente. Ele não é escrito em versos. A gente vai ter algum poema que a gente vai ler assim, vai ter um que vai ser assim. Na verdade, você pode sempre tentar ler de várias formas, né? Sabe aquela brincadeira do caça-palavra? Que você às vezes acha uma palavra assim, às vezes ela tá ao contrário, às vezes ela tá assim, às vezes ela tá assim. É mais ou menos isso. O poema vai estar lá e você vai poder ler da maneira que você quiser. Às vezes você vai encontrar uma leitura, né? Uma leitura coerente que faça sentido em vários ângulos. Utilização do ideograma. Sinais das línguas escritas analíticas, como a escrita chinesa, por exemplo, como modelo de composição. Vamos entender isso. O japonês, o chinês, o indiano, são aquelas línguas que têm o ideograma. É um símbolo que ele significa uma palavra
mas se você junta com o outro, ele significa outro, né? Não é letra igual a nossa língua. Então isso vai inspirar eles, porque é uma palavra-imagem, né? O ideograma, se você for parar para pensar. E geralmente o ideograma, se você for analisar, né, quando você vai estudar uma língua, tipo japonês, chinês, essas coisas, você percebe que tem de certa maneira, tem uma imagenzinha ali que remete à árvore, por exemplo, né? A palavra árvore, o ideograma dela, de certa maneira, é simbólico, ele vai lembrar a árvore. E assim sucessivamente. Então, isso, eles vão levar isso em consideração como inspiração. O ideograma, tá? Ó, aqui nós temos Augusto de Campos. Ele tá vivo ainda, tá, gente? Ele nasceu em 1931 e tá vivo. Bom, esse daqui é muito legal, né? Pluvial. Vocês lembram dessas palavras da aula de ciência? Pluvial é chuva, né? E fluvial é de rio. Então, olha só que legal. Esse daqui é um exemplo que a gente pode ler de vários jeitos. Ó, assim, né? E assim também, ó. Então, com o que a gente entende assim? A chuva, né? A chuva vai cair. A gente pode ler, na verdade, assim também, ó. A chuva cai, certo? Pluvial. Depois de um certo tempo, vai virando o quê? Rio. Fluvial. Só que aí, se a gente lembrar do ciclo da água, depois ela vira de novo pluvial, né? Porque a água evapora, vira nuvem e cai chuva de novo. Então ele brinca com isso. É pluvial a chuva, ela vai pro rio, vira fluvial, mas depois ela vira pluvial de novo. Por isso que a gente tem aqui, ó, a ordem não precisa ser necessariamente daqui em diante, né? Ela pode começar aqui, ó, fluvial, 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 até que o momento pluvial, vira chuva, né? Ou aqui, pluvial, 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 fluvial. Fluvial, 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 né? Na verdade é fluvial, 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 fluvial. É muito legal, né? Porque aí você realmente vê o sentido de uma coisa ser além, né? Olha só, eles exploram duas palavras, né? Mas a imagem, né, de estudo parece chuva, parece um rio também, se a gente olha ela assim, né, correndo. E mostra exatamente o ciclo da água, né? Como ela vira de pluvial para fluvial e vice-versa, né? Muito bom. Haroldo de Campos, tá? Haroldo já morreu, olha, irmão do Augusto, né? 1929, morreu em 2003. Ó, vamos ler esse daqui, vamos entender. Se nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce. Remore, renasce. Remorre, re. Desnasce, desmorre. Desnasce, desmorre, desmorre, desnasce. Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre-se. Muito doido, né? O formato desse é um formato que eu não consegui descobrir ao certo o que é. Mas eu acho que ele brinca com a questão do espelho, né? Como se isso daqui refletisse isso. Né? Essa parte de cima, ela tá refletida na parte de baixo, né? E também, assim como pluvial, fluvial, também fala de um ciclo, né? Do ciclo da vida. Você nasce, morre, nasce. Ou, não a gente, né? Mas nasce-se, né? No mundo. Nasce, morre, né? Desnasce, desmorre. Desmorre, desmorre, desnasce. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre-se. Muito louco. Na verdade, acho que faz uma escadinha, é isso? Como se a gente estivesse subindo e descendo, né? Talvez. E a gente pode ler assim também, ó. Se nasce, morre. Se nasce, morre, morre. Nasce, nasce, morre. Na verdade, gente, pode ficar lendo isso aqui de infinitas maneiras, né? A gente pode ficar lendo aqui até amanhã, que a gente vai conseguir uma forma diferente de ler.
Décio Pinhatari. Décio Pinhatari morreu há pouquíssimo tempo, tá? Morreu em 2012, 1927, 2012. O Décio Pinhatari fez isso daqui que eu acho que tem o formato de um vaso sanitário, mais ou menos, né? Como se aqui fosse onde a gente senta, com a tampa, né? Que é onde... que eu acho que tem a ver. Cloaca, né? Eu acho que tem a ver, mas vamos entender. O nome desse daqui é Beba Coca-Cola. Caiu no meu vestibular esse poema. Beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca, babe cola. Caco, caco, cola. Cloaca. Cloaca é aquele órgão da galinha, né? Que ela faz xixi e ela bota ovo pelo mesmo lugar, se eu não me engano. Não, é o órgão excretor, né? Que ela faz as necessidades dela e bota ovo pelo mesmo lugar. E aí ele fez essa brincadeira aqui com cola, né? E coca, e misturou e fez a palavra cloaca, né? Uma crítica à Coca-Cola, talvez, né? Essa questão de beba Coca-Cola, brinca com o slogan beba Coca-Cola. E... bem, eu acho que ele não coloca a Coca-Cola como uma coisa boa, né? Que faz bem pra você, etc. Por isso, beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. E se a gente lê assim, beba, babe, caco, cola. Coca, Coca-Cola. Cola, cola, caco, cloaca. Essa não dá muitas possibilidades de leitura, mas tem aqui uma imagenzinha, né? E na verdade o meu vestibular tinha me perguntado o que eu podia identificar a partir do formato desse poema. Gente, na época eu não enxergava qual era o formato, tá? Depois, conversando com alguns amigos, que alguns falaram, é um vaso, né? É um vaso sanitário. E eu entendi essa questão do vaso sanitário, mas eu não entendia na época por quê. É como se fosse assim, ó. Né? Sei lá, um vaso. Aqui é a tampa, né? Essa parte de cima. Se a gente tapar, destapar, tem essa parte aqui. Talvez seja isso. Se alguém souber o formato, tá, gente? Manda um recado aí. Neoconcretismo. Gente, o concretismo teve uma resposta, né? Teve um autor neoconcreto, que ele quis mudar um pouco o concretismo. Bom, poesia social. A dissidência do concretismo, fundada por Ferreira Goulart, que aderiu a algumas questões gráficas e espaciais da escola literária em sua poesia, mas acreditava que o concretismo estava em demasia preocupado com a forma e se esquecera do conteúdo. Gente, é uma crítica que dá para compreender um pouco. Não estou criticando o concretismo não, porque eu gosto bastante. Mas a gente viu, eles exploram a palavra, né? Eles não ficam falando sobre temas, né? Ou sobre questões da humanidade. Eles tratam questões, sim, lógico, né? Nasce, morre, beba coca, são críticas. Mas não é uma poesia que realmente tem o intuito de tocar as pessoas, de ter um conteúdo, de ser lírica, não é verdade? Então, o Ferreira Goulart, ele começou, né, produzindo poesia concreta, mas ele pensou, poxa, eu quero escrever uma coisa que signifique mais. E aí ele fundou um neoconcretismo. Por quê? Porque o Ferreira Goulart, ele trabalhava a questão espacial da página de uma maneira diferente do que se fazia, não visual, tá, gente? Não dessa maneira de formar imagens e tudo mais, mas de quebrar o verso, né, no lugar onde ele bem quisesse, de dispor uma palavra lá longe, né? Ele tá escrevendo tudo certinho aqui, ele bota uma longe e coisas do tipo, tá? Que hoje em dia é uma coisa que a gente vê muito, mas na época não era tão comum. Bom, Ferreira Goulart morreu ano passado. Nasceu em 1930, morreu ano passado, né? Sua poética engajada ganhou força a partir dos anos 1960, quando, ao romper com a poesia de vanguarda, né, que era o concretismo, aderiu ao Centro Popular de Cultura, grupo de intelectuais de esquerda criado em 1960,
61, desculpa, no Rio de Janeiro, cujo objetivo era defender o caráter coletivo e didático da obra de arte. Então, a obra de arte, eles defendiam que ela deveria ser didática, que ela deveria ensinar, que ela deveria ser de fácil acesso para o leitor, né? E coletivo porque ela é de todo mundo, né? A obra de arte, ela não é do artista, né? Depois que ele entrega, a obra é do mundo, né? E ele trabalhava isso. Bem como o engajamento, né, político do artista. Peraí. Essa frase ficou meio... O grupo de intelectuais de esquerda criado em 1961, no Rio de Janeiro, cujo objetivo era defender, né, o caráter coletivo e didático da obra de arte, bem como o engajamento político do artista. Então, assim, ele também defendia isso, é isso que está querendo dizer. Sua obra de maior destaque, Poema Sujo, de 1976, foi escrito durante seu exílio político na Argentina. Ele também ficou exilado no Chile um tempo. Inclusive, gente, fato interessante sobre esse poema. Esse poema é um livro só, que é um poema inteiro. Sensacional, tá? Chama poema sujo, não sei exatamente porquê, mas o teor dele é um pouco adulto, bastante adulto. Eu não trouxe um trecho dele exatamente por isso. Mas ele conta a vida dele de quando ele morava no Recife, era um menino, adolescente, né? Fala de questões políticas e de questões que levaram ele a ser exilado. Esse poema foi gravado, tá? Ele gravou a fita e antes dele voltar pro Brasil, ele mandou esse poema pro Vinícius de Moraes, que era amigo dele. O Vinícius simplesmente juntou um monte de amigos na casa dele, colocou essa fita pra tocar e todo mundo ficou assim, de cara. Todo mundo ficou chocado com o poema, com o teor do poema. E aí eles se uniram para trazer ele de volta pro Brasil. E conseguiram, né? Pouco tempo depois, ele voltou. E aí publicou o poema, tá? Aqui é a data de publicação, ele escreveu um pouco antes. Bom, vamos ler um poema dele. Meu povo. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo, como no canavial nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo em meu poema se reflete, como a espiga que se funde em terra fértil. Ao povo, seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta, tá? Interessante, a gente percebe que não existe mais rima, gente. Isso daí é uma coisa que o modernismo trouxe, mas a gente percebe aqui, ó, não trabalha com rima, né, ó. Não tem aquela coisa A com A, B com B, vai livre. Isso não significa que não tenha sonoridade no poema. Tem sonoridade, eu acho que tem. E pode ter rima interna também, tá? Então o poema é como se fosse algo que ele plantou, tá? Algo que ele plantou para o povo. E o povo, ao mesmo tempo, também foi plantado no poema. Enfim, é como se fosse um ciclo, né? Poesia marginal. Bom, vamos entender. Contornando o bloqueio sistemático das editoras que consideram que não é lucrativo publicar poetas desconhecidos. Gente, isso daí é um problema... por aí vai. Isso daí é coisa das antigas, 70. E até hoje não é fácil conseguir uma editora que publique se você não é conhecido, tá? Então, para contornar esse problema das editoras que não davam, né, chance para esses poetas que eram desconhecidos, na década de 70, pequenos livros mimeografados começaram a surgir, tá? Surgem na década de 70. Você vai me perguntar, mime o quê? Gente, quem não viveu na década de 90, que talvez seja grande parte das pessoas que estão me assistindo, talvez não saiba o que é mimeógrafo. Gente, mimeógrafo era o seguinte:
Não tinha computador, não tinha impressora. O que a professora fazia para dar prova para todo mundo? Ela fazia a prova em à mão, ou ela recortava questões, né, dos livros e colocava lá. E aí, como é que ela ia fazer cópia? Ela não ia copiando para todo mundo. Não tinha máquina de Xerox ainda. Não era. Aliás, já existia, mas no Brasil, escola pública, eu estudei escola pública, mas a maior parte das escolas não tinha, né, máquina de Xerox. O que fazia? Mimeógrafo é uma coisa desse tamanho assim. Você abre ele, aí ele tem uma bandeja cheia de álcool. Você pega o carbono. Carbono é aquela folha roxa que você encosta e mancha a mão, né? Que você faz pra... Você escreve em cima, com aquela notinha fiscal, você escreve em cima, embaixo sai a mesma coisa. O que você fazia? Juntava a matriz, né, que é essa folha que a professora preparava, o carbono e girava no mimeógrafo. Então eles molhavam no álcool, aí grudava a parada grudava tudo que tinha que ser transferido para a folha em branco, aquilo que a professora escreveu na folhinha, e aí ia passando, vinha entrando a folhinha em branco aqui, girava e saía do outro lado, ela com uma letrinha meio roxa, exatamente o que estava na prova. Então era uma forma de tirar xerox, vamos dizer assim, simplificando. Espero que vocês tenham entendido, mas busquei no Google mimeógrafo, vocês vão entender melhor, visualizando. Então o que esses caras faziam? Eles se juntavam, escreviam os poemas e mimeografavam para fazer livrinhos e vender na rua, nos bares, eles mesmos, né? Aqui, ó. Por estarem à margem das editoras e serem vendidos por seus autores, né? Os autores iam lá e vendiam. Deu-se a eles o nome de poesia marginal. Então esses caras, hoje em dia, até hoje existe, né, gente, poesia marginal. Você senta num barzinho, né? Senta numa lanchonete e de repente aparece o cara com um livrinho, esse aqui é meu livrinho de poesia e tal. Isso rola ainda. Só que na época isso estava acontecendo muito, né? E quem que surgiu nessa época? Quem que vendia esses livrinhos? Paulo Leminski. Nascido em 44, morreu em 89, o poeta que se inspirou na poesia concreta e principalmente nos irmãos Campos, produziu uma literatura marginal que se dividia em poemas concretos e haikais. Então, né, o haikai é um poema conciso que tem 3 ou 4 linhas. Na verdade, o haikai original, gente, ele vem do Japão, né? Ele tem 3. Mas o Leminski, ele subverteu um pouco. Ele tem alguns que tem 4 linhas, sem contar o título, tá? É um poeminha bem pequenininho, que é a especialidade do Leminski, né? Então, gente, olha, o Leminski era um desses caras que se inspirou no concretismo, queria escrever, mas nenhuma editora queria dar bola, né? Não dava atenção para ele. O que ele fez? Então vou juntar meus amigos que também escrevem, vamos produzir nossos próprios livros, vamos mimeografar os livros e vamos sair vendendo nos bares. E o cara conseguiu, ele se tornou um poeta, né, conhecido. Muito mais depois da morte dele, tá, gente? Infelizmente, em vida, ele não teve tanto reconhecimento. Vamos lá. Exemplos de poema do Leminski. A gente tem aqui um que é um poema concreto, tá? Olha. Lua na água. Alguma lua, lua alguma. Olha só, que legal. O poema é Lua na água, então ele brinca com essa coisa do reflexo, né? A letrinha embaixo, como se a lua tivesse refletindo na água. Então ele brinca como se fosse a sombra da lua na água, é isso, tá? Sabe quando a gente olha assim num lago ou no mar e a gente vê a lua certinho assim? Então, mesma coisa, ó, lua na água, alguma lua, lua alguma. Muito bom. E 2 exemplos de haikai dele, vamos lá. Não discuto, é o nome do primeiro. Não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Massa, né? Brincadeira com a assinatura de um pintor, né? O que pintar, eu assino, né? O que pintar, né? O que aparecer pra mim, eu aceito. Que o destino botar na minha frente. Mas o que pintar, né? Brinca com essa questão do pintor que faz uma obra de arte e assina o nomezinho dele embaixo. Um dia vai ser. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser. Só não sei quando. Então, falando um pouco sobre
a trajetória dele, acredito, né? Que ele acreditava que um dia talvez ele fosse descoberto. Então, pelos caminhos que eu ando, então do jeitinho que eu faço, né? Escrevendo poesia concreta, poesia marginal, sendo um cara desconhecido que vende as suas próprias poesias, um dia vai ser, e realmente foi. Realmente, hoje em dia, né? Ele é um cara que tá super em alta. Infelizmente, ele não tá vivo para ver. Então, um dia vai ser pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quanto. É isso, a gente fica por aqui.